você precisamos admitir que esse é um momento cheio de muitas incertezas. Talvez você em algum momento já se pegou se perguntando: quando será que tudo isso vai acabar? Quando será que as pessoas que podem ficar em isolamento poderão sair das suas casas? Quanto tempo mais aqueles que podem deverão ficar isolados para evitar que mais pessoas sejam contagiadas com esse vírus? Talvez você também já se perguntou sobre o seu emprego. Diante da situação em que vai ficar a economia, será que eu vou perder o meu emprego? E se eu perder, quando será que eu vou conseguir um outro emprego? Ou como será que eu vou sustentar a minha família ou vou me sustentar? Será que foi mesmo a China que enviou o Covid-19 para o mundo inteiro? Talvez você também já tenha se feito perguntas um pouco mais difíceis de se fazer. Será que alguém da minha família, que faz parte do grupo de risco, vai ser infectado e eu vou ter que lamentar a morte de alguém? Nós olhamos para a TV e vemos tantas pessoas morrendo, tantas pessoas lamentando a morte dos seus, que em algum momento a gente se pega pensando, será que isso vai acontecer comigo, com a minha família? E talvez realmente você já tenha se perguntado em relação à sua própria vida. Será que eu vou sobreviver a esse momento, a essa pandemia que tem colocado em desespero muitas pessoas ao redor do mundo? E diante de todas essas incertezas, eu queria conversar com você sobre uma certeza que nós podemos ter e que pode mudar completamente a maneira como nós vivemos essa vida, como nós lidamos com essa pandemia e como nós lidamos com tudo na nossa vida. Eu quero falar com você sobre a certeza da vida eterna. O que é isso, Carol? Diante da última pergunta que eu fiz e que você já pode ter feito a si mesma, será que eu vou morrer? Será que eu vou partir dessa vez? Ou ainda terei mais alguns anos aqui? Eu quero conversar com você sobre esse momento que vai chegar para todos nós, ainda que eu e você não venhamos a ir embora dessa vida nesse momento, nós vamos em algum outro momento. E diante dessa incerteza sobre o momento em que nós vamos morrer e sobre o que vem depois, o que acontece depois que eu morrer? É sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus nos diz que é possível ter a certeza da vida eterna. A Bíblia nos mostra que existem 2 lugares para se ir depois que a gente vai embora dessa vida. É a condenação eterna e a vida eterna, a salvação eterna. Que é exatamente o céu e o inferno. Ainda que seja muito duro e difícil pensar nessa segunda opção, ela é real. A Bíblia nos diz que algumas pessoas irão para o céu e algumas irão para o inferno. E eu quero te responder usando a palavra de Deus, não os meus pensamentos ou as minhas ideias, mas usando o que a Bíblia diz. A Bíblia é a revelação de Deus para nós. E o que a Bíblia diz sobre isso? É possível ter a certeza da vida eterna? No livro de 1 João, no finalzinho do livro, capítulo 5, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. O apóstolo João, depois de falar várias coisas sobre a vinda de Jesus Cristo ao mundo, o poder de Jesus Cristo em nos reconciliar com Deus, a nova vida que Ele nos traz em Cristo Jesus, Ele diz: eu estou escrevendo essas coisas para vocês, para que vocês tenham a certeza da vida eterna. Então, daí nós já sabemos, é possível ter a certeza da vida eterna. Talvez você já ouviu ou já tenha dito em algum momento: o que acontece depois dessa vida, só Deus sabe. Isso não é verdade. Eu preciso te dizer com todo respeito, isso não é verdade. É possível que eu e você tenhamos a certeza do que vai acontecer depois. É possível ter a certeza da vida eterna. E como então, Carol, eu posso ter a certeza da vida eterna? Mais uma vez eu vou olhar junto com você para a palavra de Deus e você pode conferir na sua Bíblia. No livro de Efésios, capítulo 2, versículos 8 e versículo 9, a palavra de Deus diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie.
Esse versículo diz pra gente que a certeza da vida eterna pode existir no nosso coração e que a vida eterna é um presente de graça, ou seja, um favor que nós não merecemos, mas que Deus nos dá por meio da fé. Nós precisamos ter fé em Cristo Jesus e receber a sua graça sobre as nossas vidas. E aí no versículo 9, eu não sei se você percebeu, ele disse: não é por obras para que ninguém se glorie. É muito importante dizer isso aqui nesse momento, porque talvez você já tenha ouvido alguém dizer que é preciso que nós venhamos nessa vida fazer caridade, agir da maneira correta e trabalhar, batalhar e batalhar para conseguir a nossa salvação. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer, eu já tenha dito, eu estou lutando para conseguir a minha salvação. Eu quero te dizer nesse momento e te dar essa ótima notícia, essa notícia tão maravilhosa. A palavra de Deus nos diz que a salvação, a certeza da vida eterna, de ir para o céu, encontrar com Deus na alegria plena depois da morte, é algo que vem de graça. Jesus Cristo pagou o preço na cruz pelos nossos pecados. Os nossos pecados é que nos impedem de ir ao céu. Os nossos pecados é que nos impedem de, depois dessa vida, encontrar com Deus. E aí Jesus pagou o preço na cruz pelos nossos pecados. Por isso é um presente da graça de Deus. Então, se você tiver fé em Jesus Cristo, não nas suas obras, não no que você faz para Deus, não no quanto você é bonzinho ou faz caridade, em nada disso. Você precisa reconhecer que não é pelas suas obras, mas pela fé em Cristo Jesus, o único Salvador. Quem tem fé em Cristo Jesus como único Salvador, reconhece que não é pelas suas obras, pode ter a certeza da vida eterna. Então, não é por obras que você pode ter a certeza da vida eterna. A certeza vem pela graça e pela fé em Cristo Jesus. Uma terceira pergunta que eu gostaria de responder usando a palavra de Deus nesse momento sobre esse mesmo assunto. O que eu devo fazer então, Carol, para ter a certeza da vida eterna? Primeiro, eu já sei que a Bíblia afirma que eu posso ter essa certeza. Segundo, eu já sei que não sou eu que faço alguma coisa para conseguir ter a vida eterna. As minhas obras não são capazes de me garantir a vida eterna porque eu sou pecador. Nada do que eu faça pode garantir para mim a vida eterna. Então, o que é que eu faço? Eu vou usar para você um versículo da palavra de Deus também, para que nós possamos então relembrar o que a Bíblia diz sobre como é que nós podemos garantir a certeza da vida eterna e da salvação. 1 João, capítulo 1, versículo 9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É exatamente quando recebemos o perdão dos nossos pecados por meio de Jesus Cristo que pagou o preço para que recebêssemos esse perdão. Quando nós olhamos para Deus, nos arrependemos. Essa palavra é uma palavra muito importante. Quando nos arrependemos, arrependimento é reconhecimento dos erros e mudança de atitude, mudança de vida, mudança de rota. E isso só é possível quando nós vamos até Jesus Cristo. Vamos até Deus por meio de Jesus Cristo e reconhecemos que somos pecadores e não podemos nos salvar sozinhos. Então, diante de tudo isso, o que nós podemos fazer para ter essa certeza diante de tantas incertezas e diante do fato de que ainda que nós não venhamos a morrer dessa vez, nós vamos morrer algum dia? Como podemos então, diante de tantas incertezas, ter a certeza da vida eterna? Olhemos para Deus por meio de Jesus Cristo, que pagou o preço pelos nossos pecados. Vamos nos arrepender dos nossos pecados, confessar a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e entregar a Ele a nossa vida. Isso vai mudar não apenas o que vai acontecer conosco depois da morte, mas vai mudar completamente a maneira como nós vamos viver essa vida. Vai encher o nosso coração de esperança, de certeza de que Deus que está cuidando de nós o tempo todo. Confessar a Jesus como nosso Senhor e Salvador e entregar a Ele a nossa vida muda completamente a maneira como a gente vive essa vida. Enche-nos de alegria, de paz e muda toda a nossa maneira de viver. Que você possa, que eu possa, que todos nós possamos olhar para Deus e crer que por meio de Jesus Cristo é que a gente chega até Ele. Confessar os nossos pecados, porque somos pecadores.
reconhecer que pelas nossas obras jamais poderíamos obter a vida eterna e entregar a nossa vida e a nossa fé completamente ao único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que a certeza da vida eterna possa encher de paz e alegria os nossos corações, para que possamos continuar caminhando, mesmo em meio a todas essas incertezas. Que Deus te abençoe.